mão no seu coração, vamos falar com o Senhor neste momento. Deus querido, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, na sua presença, em mais esta oportunidade tão abençoada, meu Pai. Crentes, que tudo que o Senhor faz sempre é bom, meu Pai, sempre é perfeito. Gratos, Senhor, por cada dia, por cada oportunidade, porque como nós vemos na sua palavra, quando o Senhor diz que o Senhor nos escolheu, que se dependesse de nós não teríamos escolhido, meu Pai, mas graças ao seu amor infinito, à sua misericórdia infinita, o Senhor teve misericórdia de nós, meu Pai, nos encontrou e nos trouxe, Senhor, à luz, no tempo, meu Pai, em que nós apenas vivíamos nas trevas e não enxergávamos isso, Senhor. Nós vemos, meu Pai, quando o Senhor chamou Paulo, antes Saulo, que escamas saíram dos olhos dele, e que mais à frente o Senhor disse que o Senhor enviava para abrir os olhos dos gentios, Senhor. Então é o que nós te pedimos, derrama sobre nós o teu favor, a tua graça. Tira as escamas dos nossos olhos, meu Pai, para que possamos ser luz, para que possamos enxergar, para que possamos ajudar as pessoas, meu Pai. Não nos deixa cegos, apenas olhando para fora, olhando para que o outro tem que mudar, olhando para os problemas e os defeitos dos outros, nos ajude, Senhor, a enxergar as nossas fraquezas, os nossos erros, e nos ajuda a colocar a força devida para romper, para conseguir, meu Pai, sair daquele padrão, daquela estagnação. Derrama sobre nós, meu Pai, a sua graça, nos ajuda a enxergar, Senhor, porque nós sabemos que sozinhos nós vamos fracassar, mas com o Senhor nada é impossível, meu Pai. Tudo se torna fácil quando nós temos o Senhor, porque nós temos a graça para suportar. Teremos sempre os desafios, meu Pai, mas o Senhor é por nós. E quando o Senhor é por nós, quem pode ser contra? Quem pode atrapalhar os planos se nós estivermos no caminho certo, nas suas veredas, meu Pai? Então nós te agradecemos pela vida, Senhor, pela saúde, pelas oportunidades, pelos livramentos que muitas vezes nós nunca vamos saber que tivemos, Senhor. Porque o mundo está aí, cheio de desgraças, tragédias, problemas, meu Pai, e mais problemas, e doenças, e assaltos, e mortes, e violência por todo lado, Senhor. Mas nós vivemos em Gósen. Nós vemos, meu Pai, é tão nítido, é tão claro, Senhor. Quantos que reconhecem, que veem, que antigamente não dormiam, viviam medicados, viviam tendo problemas financeiros, viviam, meu Pai, coisas dando errado, nada na mão fluía, as coisas quebravam, problemas em casa, no trabalho. E quando nós mudamos o nosso foco, quando nós nos voltamos para o Senhor, nós vemos a sua proteção, Senhor. Nós continuamos sendo afrontados, o diabo continua trabalhando para destruir cada um de nós, mas nós temos visto a sua proteção, meu Pai. Nós temos visto o seu cuidado com as nossas vidas, o seu cuidado com as nossas crianças, Senhor. O seu cuidado para cada um de nós, meu Pai. Muito obrigado, Pai. Nos perdoa se fizemos, falamos, pensamos alguma coisa, Senhor, que nós tenhamos nos afastado do Senhor. Porque quem se afasta somos nós. Não é o Senhor está sempre ali, disponível, disposto a nos abençoar. Mas por imaturidades, atitudes impensadas, muitas vezes, meu Pai, nós falamos o que não deveríamos, pensamos o que nós não deveríamos, deixamos descer ao coração coisas que são lixo. Então nos perdoa, Pai. Tem misericórdia de nós. Nós queremos te agradar. Nós queremos ouvir a sua palavra e que a sua palavra venha a ser revelada a cada um de nós, meu Pai. Porque não adianta nós conhecermos a letra, se nós não tivermos o Espírito para ter a força, a graça, para aplicá-lo na nossa vida. Não adianta nós conhecermos os versículos mais conhecidos, os livros onde estão na Bíblia, se nós não tivermos a atitude
de aplicar na nossa vida, na nossa casa, nos nossos pensamentos. Então nos ajuda, Pai. Nós precisamos do Senhor mais do que nós imaginamos. Seja conosco. Abençoa cada um que está aqui comigo, meu Pai querido. Cada um que se dispôs, cada um que venceu seus desafios, meu Pai, venceu o trânsito, venceu tantas dificuldades e está aqui, Senhor, porque deseja te agradar. E eu peço que o Senhor venha abençoar cada um que está em casa, cada um que está pela transmissão, cada um que o Senhor sabe os motivos, sabe o coração, conhece a sinceridade de cada um, que está lá, meu Pai, buscando com toda a sua força, buscando com integridade, buscando com foco, não apenas deixando lá tocar mais um culto, mas querendo aprender, querendo crescer, querendo se aproximar do Senhor. Então abençoa, meu Pai, que onde as nossas palavras, as nossas orações chegarem, meu Pai, que ali haja mudança, que naquela casa haja transformação, que na vida daquele familiar, meu Pai, que até esse dia detesta o Evangelho, detesta os crentes, meu Pai, que ele venha começar a ser tocado pelo Senhor. Que essa pessoa que intercede por ele venha começar a ver as diferenças. Mas é claro, meu Pai, o Senhor espera daquele que tem luz, tem mais responsabilidade. Se nós recebemos a luz, nós temos que dar o exemplo. Então que cada um aqui, meu Pai, esteja comprometido com a paz, comprometidos com a verdade, comprometidos com a consistência, com o equilíbrio, que o Senhor possa ser com cada um de nós, meu Pai, neste dia, que o Senhor possa abençoar os demais períodos que nós teremos da nossa casa firme, o trabalho com os jovens, a oração na madrugada com a bispa, meu Pai, até a nossa finalização às 7 horas de quinta-feira, que o Senhor seja com cada um, meu Pai, que tem feito o que é necessário, não tem buscado facilidades, mas tem buscado fazer a sua vontade. Muito obrigado, Senhor, nós chamamos, nos conduza nesse trabalho, nós precisamos e nós dependemos do Senhor. Muito obrigado, Deus querido, nós te amamos, amém. Como você está vivendo a sua vida? Semana passada nós falamos que a vida é uma atribuição temporária. E o Espírito ainda nos mantém nesse fluxo, nessa linha de pensamento, porque nós precisamos realmente analisar isso. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Quais são os seus valores? O que é realmente importante para você? Às vezes a gente faz essas perguntas e às vezes a gente acha que tem as respostas. Acha. Às vezes se você parar e realmente analisar, bom, meus valores, né, é Deus, Deus acima de tudo, né? Acima de todos também. Será mesmo? Não, porque a minha família é a coisa mais importante da minha vida. Será mesmo? Quais realmente são seus valores? O que realmente é importante para você? Será que ainda não tem? A gente não tem mantido ainda muito egoísmo? Será que os nossos valores ainda estão muito apegados a coisas materiais? A coisas que vão ficar aqui? A coisas, como diz na palavra, né, que a traça consome, a ferrugem consome, o ladrão leva, sai de moda, estraga, fica velho, ou só vive de aparência, né? É muito importante nós analisarmos isso, porque isso vai definir o rumo da nossa eternidade, não somente da nossa vida, mas dos nossos resultados na eternidade. Qual caminho que nós vamos trilhar na eternidade? Será a vida eterna ou a morte eterna? Que isso começa aqui. Aqui em Salmo 39, olha só. Ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Quanto tempo ainda será que eu vou viver? Será que você pensa nisso? Quanto tempo você vai viver ainda? Eu não penso. Tem gente que pensa.
Tem gente que se importa com isso. E a questão não pode ser essa. Isso não deve importar quanto tempo eu vou viver, mas como eu estou vivendo. Não importa se eu vou viver mais 1, 5, 30, 50 anos, 70 anos, mas como eu vou viver? O Senhor Jesus, em 3 anos, ele mudou o rumo da história. O que terá que viveu 205 não mexeu com ninguém. Não foi um homem relevante para ninguém. Então não importa quanto tempo você vai viver. Importa como você vai viver. Que legado que você vai deixar. Como você está vivendo. E nós sabemos, mas muitas vezes não sabemos, que a moeda mais preciosa da nossa vida é qual, pessoal? O tempo. Essa é a moeda mais cara. Cada dia que nós passamos e nós desperdiçamos, ela vai ficando mais valiosa. Quanto mais tempo eu perco, mais prejuízo eu tenho. Então, quais realmente são os seus valores, os seus princípios? Realmente é Deus, é a família, são os propósitos de Deus? E é fácil nós identificarmos quais são os nossos valores, o que é importante para nós. Onde você gasta a maior parte do seu tempo? Tem gente que fala que não tem tempo para nada espiritual. Né? Até eu estava falando com o Júlio ali, que os meninos dele iam dormir mais tarde hoje. Eu falei assim, não, mas coitadinho dele. Coitadinho nada, bispo. Se estivesse lá em casa, ia estar pulando, andando de skate e tal. Ah, entendi. E é exatamente isso. Às vezes tem gente que fala não tem tempo para nada. Não tem tempo para orar, não tem tempo para assistir os cultos, não tem tempo para vir para a igreja, mas tem sempre um tempo para assistir o jornal dela, não tem problema nenhum, sinceramente. Mas ela tem tempo para assistir o futebol dela, também não tem problema nenhum. Tem tempo do dia dos amigos do futebol, não tem problema nenhum, sinceramente. Isso não é um problema, não. Mas será que você consegue organizar o resto do seu tempo? Para o seu trabalho, por exemplo? Ou quando você está lá no seu trabalho, você não consegue fazer nada, porque é desorganizado, a mesa é uma zona, sempre deixa as coisas para a última hora, e não consegue, aí reclama da vida, reclama dos frutos, né, dessa negligência. É o que a bispa fala. Nós somos livres para tomar as decisões, mas somos escravos das consequências. Você não pode mudar. Você pode escolher a vida, a morte, a bênção, a maldição, mas eu vou ser escravo, sou obrigado a receber o fruto daquela semeadura. Porque as sementes nós temos o tempo todo. A diferença, será que eu quero colher os frutos dessa semente? Querendo ou não querendo, nós vamos colher, seja bem ou seja mal, seja algo bom, seja algo ruim. Então, onde você usa o seu tempo revela a sua prioridade. Você começa bem o seu dia, como nós sempre falamos, você começa bem o seu dia, os primeiros minutos do seu dia você oferta ao Senhor, você dedica ao Senhor, você começa bem o seu dia orando, fazendo suas declarações, preparando a sua mente, focado, vigiando, ou não, já corre tal, sai correndo, não toma café, depois fica lá mal-humorado, com fome, doendo o estômago, não trabalha, não produz, não orou, está nervoso, tudo desequilibrado. Tudo desequilibrado. Se o ímpio quer viver assim, amém? Mas o justo, ele tem que ter um diferencial. O justo, ele tem que dar o exemplo, ele tem que puxar a fila, ele tem que ser a locomotiva. Se na sua casa tem gente de hábitos errados, você tem que puxar os hábitos certos. E se alguém não quer aceitar, não quer seguir esses hábitos certos, você também não vai pegar os hábitos errados dele. Você vai fazer o que você tem que fazer. Se na sua empresa tem um monte de gente preguiçosa, que fala mal do trabalho, você vai fazer o que você tem que fazer, você não vai entrar nessa. Você vai contagiar ou, no mínimo, não vai ser contagiado. Sim ou não, pessoal? Então, são as prioridades. Onde que eu gasto o meu tempo? Salmo 119. Viverei poucos anos aqui na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Nós falamos, a vida na terra é uma atribuição temporária. Aí a Bíblia é cheia de metáforas que nos ensinam a respeito dessa
dessa breve natureza, dessa vida passageira, rápida, né? A palavra nos chama a vida como uma neblina, compara a uma corrida, compara a um sopro, compara ao vapor. Tudo coisas efêmeras, rápidas, passageiras. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra passam como a sombra. Está passando, está passando. Você tem controle da sombra? Não tem, está indo. Está indo, você não tem o que fazer. Ela está passando, ela está passando, está passando. É a mesma coisa quando aqui uma pessoa mais velha vê uma pessoa um jovem de uns 20 anos, tal, está falando com uma de 50 e acha que ele tem razão de tudo. Aí tem aquela frase: rapaz, você nasceu ontem, você saiu das fraldas outro dia. É a mesma coisa. Nós nascemos ontem. Você pode falar: não, eu tenho 50, 60 anos, você nasceu ontem. Comparado à eternidade, a gente não sabe nada, a gente não viveu nada ainda. Então aí que está a questão. Se a vida passa rápido como uma sombra, nós precisamos viver esse curto período, da melhor forma possível. E nós não podemos nos esquecer que, comparado à eternidade, essa vida é muito breve. E que também, como nós falamos na semana passada, a nossa vida é apenas nessa terra, é apenas essa residência temporária. Então não adianta a gente ficar muito apegado a ela, muito apegado a coisinhas, que logo vai passar, logo já não vai ter mais sentido nada disso. Então, nós temos que nos preparar, como nós falamos já, para a nossa eternidade, para o nosso lar celestial. Que é o que nós já falamos, quando você lê o que será, como será a nossa casa, quando você lê lá em Apocalipse, a gente lê assim, tenta imaginar, tem alguns desenhos que tentam explicar, né, dar uma imagem para a gente, mas aquilo não tem nada a ver. Nossa mente não consegue imaginar como será. Então a Bíblia usa expressões, né, como forasteiro, peregrino, como estrangeiros, como visitantes, viajantes, para explicar esse breve momento na terra. Uma vez que vocês chamam Pai àquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então nós temos que nos portar bem em relação ao Pai nessa nossa jornada. Não no nosso país, na nossa estada aqui. É uma jornada. Né? Quando nós vemos as pessoas, quando elas vão para outro país, por exemplo, os Estados Unidos, né? As pessoas, para estarem lá legalmente, para morarem, para trabalharem de forma legalizada, elas precisam carregar aquele famoso e desejado green card. Do contrário, elas ficam ilegais. Do contrário, elas são deportadas. Do contrário, elas têm problemas. Então, nós precisamos adotar esse green card espiritual para nós entendermos, nós entendermos que a nossa cidadania é no céu. Então, os verdadeiros crentes, eles entendem isso, que há muito mais para viver do que esse pouco tempo, esses poucos anos que nós passamos na terra, que a nossa identidade é na eternidade, que a nossa pátria é o céu. Então, quando nós entendemos, quando nós captamos essa verdade, quando nós entendemos esses princípios, a gente para de se preocupar com muitas coisinhas. A gente para de se ofender com as coisas. A gente para de perder tempo com as picuinhas. A gente para de ficar com medo de morrer, por exemplo. Porque quem tem certeza da salvação não tem medo de morrer. Ninguém quer morrer. Mas você não fica temendo. Você não fica lá conjecturando. Você vive. Você faz o seu melhor hoje. Você não fica pensando, mas e se? Não, você vai fazer o que você tem que fazer. Mas o outro não gostou de mim. Amém. Fazer o quê? Nem Jesus agradou todo mundo. O que eu vou fazer?
Não vou mudar o fulano. Ele tem que mudar ele, eu tenho que mudar eu. Eu tenho que dar conta da minha vida. É aquela frase que o bispo Fernando gosta de usar, né? Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Então, quando a gente entende isso, a gente para de ser uma pessoa amargurada, a gente trabalha o emocional, a gente para de gastar tempo. Quantas famílias que passaram décadas, às vezes o pai com briga com o filho, né? A mãe com a filha, passaram décadas. Às vezes o pai morreu, a mãe morreu, né? E a pessoa perdeu. Fala, puxa vida, eu podia ter quebrado aquela barreira. Irmãos com irmãos, não conversam, não falam. Por quê? Às vezes nem lembra por quê. Às vezes o outro não quer saber, o outro está vivendo a vida, mas ele está lá, porque me fizeram isso, porque me atacou, porque me... Eu nunca esquecerei, eu nunca vou perdoar. Então você vai para o inferno também. Você pede perdão para Deus, você quer que Ele te perdoe, mas você não consegue perdoar? Você diz que ama a Deus, mas você odeia o seu irmão? A gente sabe a palavra. Nós sabemos. Mas não adianta saber. É um programa até que eu gravei hoje. Muitas vezes a gente tem uma teoria assim maravilhosa. Mas o problema é a prática. Quem não conhece, quem é frio na fé, quem acabou de chegar, não sabe de muita coisa. Né? Tem até acho que o exemplo da Lohane, que passou uma vida numa igreja, não sabia só conhecia acho que até Moisés, ou não sabia quem era Moisés. Então, o que adianta? Ou o seu Eurico, que passou uma vida numa igreja e não abria a Bíblia, né, seu Eurico? Não conhecia a Bíblia. Então, uma igreja que não usa a Bíblia, eu queria saber o que fala. Né? Até a dona Eliana fez esse comentário no testemunho dela, que não se lia a Bíblia, então eu até queria saber qual que é o assunto, né, que é tratado lá, porque uma igreja que não se usa a Bíblia, né, ainda pelo menos para não usar ela para crer, para obedecer, pelo menos para conhecer, né, para saber quem são os personagens, mas está numa vida inteira não saber quem é Moisés, realmente o negócio está muito feio. Então, isso não tira o fato de nós fazermos os nossos projetos, termos os nossos sonhos, ambicionar uma vida abundante, porque é isso que Deus nos prometeu. Uma vida abundante, uma vida plena. O Senhor fala, os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos seus filhos. Então é para nós desfrutarmos de tudo isso. Mas nós precisamos entender do perigo de querer apenas viver esses momentos. Viver o aqui e agora, com valores errados, com estilo de vida errado, o estilo do mundo, o estilo de vida mundano, o estilo de vida que vai me levar realmente a, como nós vamos ler aqui numa passagem, a um adultério espiritual. Porque quando nós flertamos com as tentações desse mundo, nós vemos o Senhor chamando de infidelidade, um adultério espiritual. Então, aquilo que deveria ser o meu foco, o meu projeto de vida, quero uma vida abundante aqui, mas o meu desejo é ir para o céu. É morar com o Senhor, é deixar um legado aqui abençoado. Não, eu estou preocupado aqui, eu preciso gastar, comprar, passar o rodo, né, no maior número de parceiros possível, né, mostrar que eu sou muito importante para os de fora, e para os de casa eu sou um crápula, um estúpido, um cavalo. Dentro da igreja eu sou um santo homem, lá fora eu sou um mentiroso, um pornógrafo, um adúltero, né? Porque eu estou curtindo, quero aproveitar. Estou flertando com o mundo. Estou me envolvendo só com o mundo. Estou me envolvendo só com as coisas passageiras dessa vida. Olha aqui o que o Tiago fala. Gente infiel. Um adúltero é um infiel. Gente infiel. Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo, fala comigo pessoal, é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna o quê? Inimigo de Deus. Você quer ficar lá com o pezinho lá, outro cá, você só vai ficar para lá. Você quer um pouquinho do mundo, um pouquinho de Deus? Não, então você vai ficar só com o mundo mesmo.
Não dá. O Senhor não divide, o Senhor não aceita a divisão da mente. Tanto que a palavra diz, não pense que você vai receber qualquer coisa, porque você é instável, você tem uma mente dividida. Em toda pessoa que tem uma mente dividida, ela não consegue estar no mesmo relacionamento, ela precisa de 2, 3 relacionamentos. Ela precisa de mais entretenimento, porque ela não tem um foco. Ela não consegue estar focada no trabalho, porque ela está totalmente insatisfeita, sempre dividida, sempre querendo o que ela não tem. Então, mostra essa infidelidade, a pessoa não tem foco. E a mesma coisa quando nós fazemos uma comparação, por exemplo, numa embaixada. Vai ter um representante naquele país, um embaixador naquele país, e às vezes aquela nação está em guerra, se torna um concorrente, se torna um inimigo. Então, aquela pessoa que vai morar naquele país, ela vai precisar aprender a língua, vai precisar aprender um pouco dos costumes. Ela não vai poder ficar lá se isolando. Porque o embaixador é um representante. Ele não pode estar lá, ele está, mas não está. Não, ele tem que estar lá, porque ele representa o país de origem dele. Então, ele tem que aprender, ele tem que ajudar, ele tem que ser gentil, mas ele representa o país de origem. Então ele pode estar num lugar hostil, mas ele continua representando o país de origem. Porque ele tem uma missão lá. Ele tem um propósito de abrir negócios, de trazer mais coisas positivas para o país de origem. Então ele está lá não para ser doutrinado, mas para ajudar, organizar as coisas. Então, vamos supor que esse embaixador ele fica tão feliz naquele lugar, né? Ele vem para o país e ele começa a se divertir demais, ele começa, puxa vida, que país maravilhoso. Ele fica muito à vontade, ele se apaixona por esse novo país. E não quer mais saber, não quer mais saber dos interesses do país que o patrocina, que o enviou, que confiou nele. Eu quero ficar aqui agora. Eu não quero mais ajudar meu país, porque eu gostei muito daqui. Então o que isso vai acontecer? A lealdade, o comprometimento dele vai ser alterado, vai ser distorcido. Então essa função dele como embaixador vai ficar prejudicada. Então, ao invés dele representar a sua terra natal, a pessoa começa a agir como inimigo. Ele se torna parceiro, ele se torna um traidor. E é o que muitos cristãos têm feito. Ao invés de nós sermos embaixadores do Senhor, nós temos traído o nosso reino, traído o nosso país. É o crente da porta larga. É o crente que quer diversão. É o crente que quer curtir um pouco de cada situação. O crente que não tem compromisso com a palavra. Então, eu estou sendo um traidor da minha pátria, porque nós somos embaixadores, representantes. E nós temos que entender que aqui não é o meu lar. Fala, aqui não é o meu lar. Aqui não é o seu lar. Nós somos representantes do Senhor. É o que a bispa fala. Esse mundo não precisa de mais um evangélico, um religioso, uma igreja. Ele precisa de representantes. Ele não precisa de mais uma estatística, um número, mais uma pessoa que envergonha, mais uma igreja que envergonha, mais um crente que mente, que trai, que engana, que é estelionatário, que adultera. Não precisa. Já tem mais que o suficiente, infelizmente. Não precisa de mais. Aqui não é o meu lar. E nós temos que entender isso. Nós fazemos o nosso melhor. Nós fazemos o nosso melhor porque nós estamos honrando o nosso país, a nossa terra. Nós somos representantes daquela terra. Lembra quando a bispa fala da oração do Pai Nosso? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Opa, estou obedecendo ao meu reino, estou obedecendo ao meu país que me enviou. Assim na terra como é no céu.
Então, se lá no meu país tem santidade, tem equilíbrio, tem amor, tem respeito, tem integridade, tem admiração, tem só coisa boa, aqui também tem que ser, na minha vida tem que ser assim, no meu caráter tem que ser assim, no meu casamento tem que ser assim, com as pessoas que eu lido precisa ser assim. Certo, pessoal? Amém? Então, quando não é assim, tem coisa muito errada. E nós precisamos analisar tudo isso. Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Amados, eu insisto que vocês são estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Então não se corrompam, não se misturem com esse povo. Vocês convivem, mas vocês não são daí. Vocês têm que se abster dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Deus quer que nós fiquemos apegados. Ele não quer que nós estejamos envolvidos naquilo que está à nossa volta. Porque isso é uma situação temporária. Quando nós comparamos a nossa vida, nós vemos que nunca tivemos tantos recursos, uma vida com tantas facilidades, né? Em relação à igreja primitiva e desde séculos e séculos atrás, nós nunca vivemos uma flexibilização, uma facilidade em tantas coisas. E é o que ela contou, que a bispa falou naquele exemplo, quando o diabo deu uma missão lá para o outro diabo para atacar aquele homem. Então ele atacou no dinheiro, ele ganhou muito dinheiro, mas ele não se corrompeu. Ele atacou com as mulheres, não se corrompeu. Atacou com a vaidade, não se corrompeu. E vocês lembram com o que ele se distraiu? Com o que ele se perdeu? Um tempo, as ocupações, estou ocupado. Não pegou ele no dinheiro, não pegou com mulher, não pegou com a vaidade, que realmente a vaidade é uma situação complicada. O poder, né? O ego, é mais do que dinheiro isso. Tem muitos desses bilionários que eles perseguem o poder. E tem muitos que têm poder que não são bilionários e às vezes nem milionários, mas têm muito poder. Então, mais do que dinheiro é poder. Então, realmente, não se perdeu, mas quando pegou nas distrações, no tempo, aí ele caiu. E é o que nós vivemos no nosso tempo. Nós somos atacados por entretenimento, por experiências, por coisas, pela mídia, é uma explosão, né? Um bombardeio, uma metralhadora de informações. E nós podemos nos esquecer. Com tantas coisas acontecendo, a gente pode se esquecer do foco, a gente pode se perder. E aí a gente começa a se perder e o mundo fica com essa conversa, não, porque eu preciso ser feliz. Então, para ser feliz, ela precisa mudar de sexo, para ser feliz, ela precisa mudar de parceiro, para ser feliz, ela precisa mudar de país, para ser feliz, ela precisa de uma droga nova, para ser feliz, ela precisa de um projeto novo. A busca da felicidade. A vida hedonista. E nós precisamos entender isso. Nós estamos sendo preparados para algo muito maior. Não para esse momento. E nós vamos perder esse algo maior quando nós estivermos pensando como muitos ainda vivem. Quando eu estou bem, está tudo bem. Quando eu estou mal, está tudo mal. Quando o outro está bem, eu estou bem. Quando o outro está mal, eu estou mal. Sabe, uma vida desequilibrada. Uma vida egoísta. Uma vida sempre ofendida. Sempre insatisfeito. Vamos lembrar de Salomão. O homem teve tudo, ele mesmo assumiu, não me neguei nada.
me joguei nas extravagâncias, mas olha a cegueira. Mas sempre mantendo a minha sabedoria, sempre guardando, lembra daquele culto? O meu saber. Não era nada dele. Porque quando ele estava lá no caminho certo, ele chamou a atenção do Senhor, por isso que o Senhor foi falar com ele. Mas ele chamou primeiro a atenção do Senhor, vou fazer 1000 holocaustos para o Senhor. Chamou a atenção. O que você quer, Salomão? Eu quero sabedoria, Senhor, mas nada egoísta. Sabedoria para cuidar do povo que o Senhor me confiou. Então é o que nós sempre falamos, tudo que o Senhor nos dá é para devolver. Princípio da mordomia. Se o Senhor te dá vida, te dá saúde, te dá dinheiro, te dá riqueza, te dá família, é para você ser bênção, luz, para que você seja exemplo na vida das pessoas. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê, fala, é transitório. Mas o que não se vê, fala, é eterno. Nós fixamos os olhos naquilo que não se vê. Mas como que a gente fixa os olhos se o negócio a gente não enxerga? É a fé. É algo maior. É um objetivo maior. É um desejo maior de agradar a Deus. É não ser egoísta. É não ser uma pessoa autocentrada. Então nós precisamos entender que essa busca da felicidade, ela não existe. A felicidade é somente no Senhor. O povo tem buscado ser feliz e está cada vez mais infeliz. Então tem negócio muito errado, claro, porque o foco está errado. O foco está errado. Então quando nós buscamos o Senhor, nós somos verdadeiramente felizes. Mas a felicidade não como o mundo prega, mas como a palavra nos ensina, que os seguidores do Senhor Jesus, eles enfrentam dificuldades, aflições, rejeições. Parece que em alguns momentos as nossas orações não estão sendo respondidas. Parece que algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida são injustas. Isso é para testar. Isso para mostrar quem realmente está firme, quem realmente está convicto, quem realmente está no lugar certo buscando um alvo, fixando os olhos na coisa certa, não naquilo que se vê, mas naquilo que é eterno, naquilo que não se vê. Então nós não podemos ficar aqui apegados a essas coisas e termos essa consciência que nós vamos ter dificuldades, vamos ter problemas sim, desgostos, situações chatas para resolver, difíceis, muitas vezes assustadoras. E isso é normal. Isso é normal. Não dá para viver uma vida do bobo alegre, o mundo do Rivotril. Agora eu tomei, estou feliz. Não, isso é o bobo. Não existe isso. O que a palavra diz? Que nós já falamos várias vezes. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ou seja, todo mundo tem problema. O justo tem problema, como o ímpio tem problema, mas o justo é livre. O justo é guardado. Então não dá para ser completamente feliz. Porque não é para nós sermos assim. Porque o nosso lar é a eternidade. O Senhor está nos preparando para algo muito maior. Nossa, mas que pessimismo. Não é isso. Não é pessimismo. Vamos aceitar, porque tem umas doutrinas assim, né? Não, quanto mais você sofrer, mais Deus está feliz com você, porque o diabo está lutando, está te pisando, está destruindo você. Nossa, obrigado, diabo, porque quer dizer que Deus está muito feliz comigo. Não, isso é cegueira. Isso é cegueira. Lembra quando o Senhor Jesus, ele estava no sofrimento, prestes a ir para a cruz, e os discípulos não estavam lá orando com ele, e ele falou, vamos vigiar, vamos orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está forte, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, estava sentindo. Estava sentindo. Isso
é realmente estar preparado para algo superior. Jesus estava preparado para algo superior. Então ele estava realmente sentindo a carne, o medo, a aflição, mas ele confiava no Senhor. O espírito estava forte, mas as emoções estavam lá. Mas essa carne, quando nós falamos, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, se o espírito não estiver pronto, quem fica forte? A carne. Se o espírito não está pronto, se eu não estou preparado para algo maior, se eu não estou preparado para as lutas, se eu não confio no Senhor de verdade, a carne se fortalece. E essa carne me conduz aos desejos, essa carne me conduz ao aqui e agora, essa carne me conduz aos egoísmos. Então será que o espírito está pronto? Será que o seu espírito está pronto? Ou será que a sua carne que tem vencido? Um peixe, ele nunca vai ser feliz vivendo na terra, porque ele não foi feito para viver ele foi feito para viver na água, não na terra. É a mesma coisa. Nós fomos feitos para a eternidade, para o céu. Então nós não estaremos 100% aqui completos, porque é uma preparação, mas nós temos condições de ter o melhor aproveitamento possível. Então é entender isso. A vida com o Senhor não é uma vida sem lutas, sem problemas, pelo contrário. Nós temos ferramentas para lutar contra tudo isso. Então nós temos sim momentos felizes, mas nada comparado ao que nós vamos viver na nossa eternidade. Então, quando nós entendemos dessa atribuição temporária, que a nossa vida é tão rápida, nós mudamos realmente os nossos valores eternos, não os temporários. Aqui o C.S. Lewis comentou uma vez, ele falou assim, ó, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Então, se eu não trabalho por algo maior, tudo é inútil. Como Salomão, em tantos versículos lá em Eclesiastes, ele fala, tudo é inútil. Você também percebi que isso era inútil. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. É exatamente isso. Tudo que não é eterno, quando eu foco nas coisas que são as eternas, eu estou buscando por algo útil. Mas quando eu estou focado em coisinhas pequenas, tudo que não é eterno é inútil. Então é um erro a gente ficar imaginando, não, porque imaginar que a nossa vida aqui se resume a você ter uma casa, um carro, a você conquistar bens materiais ou fama, como o mundo prega. O mundo não prega esse hedonismo, essa coisa, vai aproveitar a vida, vai curtir, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Está cada vez pior, cada vez mais maluco, cada vez mais desequilibrado. Então essa vida abundante que o Senhor fala, você que é do ministério, você sabe muito bem disso. Né? Essa vida abundante, essa vida plena, o menos importante é a material, porque ela é consequência. Ela é consequência de uma vida espiritual abundante, de uma vida familiar plena, abundante, sem problemas? Não. Mas saber lidar com as situações. Nós vemos vários exemplos da palavra, né, de homens que foram resilientes e aos olhos naturais só tiveram problemas. A gente vê Paulo foi fiel, mas ele terminou numa prisão. João Batista foi fiel, mas ele foi decapitado. Milhões de pessoas na história já foram martirizadas, perderam tudo. E chegaram ao fim da vida aparentemente sem nada. Isso é uma triste constatação? Pelo contrário. Pelo contrário, isso só mostra uma coisa, pessoal. Que nós não devemos olhar para isso. Nós devemos olhar e fazer o que deve ser feito. Sempre esperando o melhor do Senhor. Sempre buscando com sonhos, com projetos, com uma vida
Como disse Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro, é ganho. Se eu viver, maravilha, é para Jesus. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, se estiver bem, se estiver mal. Aprendi a estar bem em toda a situação, com fome, com sede, com frio, com calor. Eu vou viver, é esse o foco. Esse é o foco. Não é acreditar no pior, não é pensar no pior, não é desejar o pior. Não, é você crer na sua vida eterna. Você todos os dias toma as boas decisões porque você está se preparando para a eternidade. Então você vai ser excelente, você vai ser firme, você vai ser do sim sim, do não não, você vai ter fidelidade. É entender que as coisas são como são e que nós devemos fazer o nosso máximo, fazer o nosso melhor. Não ficar falando, nossa, Deus não me responde, Deus não me ouve. Se você estiver fazendo a sua parte, plantando a coisa certa, é impossível as coisas não acontecerem. Nós temos exemplos na palavra, vários exemplos, que tiveram situações e foram os homens mais incríveis da palavra. Quanto mais eles tinham problemas, mais eles cresceram. Quanto mais eram oprimidos, mais eles cresciam. E é aí que está a diferença de um verdadeiro cristão. Ele busca por algo eterno. Então ele não está aqui com medo das coisas, ele não está aqui envolvido com besteiras, ele está envolvido com projetos, com sonhos, com coisas relevantes. Esse não é o fim do nosso caminho, ele é o começo. Então, nós temos que reconhecer esses valores, que às vezes a gente acha que tem, acha que não, não, eu tenho os valores certos. A gente tem que analisar, foi as perguntas do começo. Será mesmo? A gente pode possuir as coisas, desejar as coisas, mas a gente não pode ser dominado por elas. Nós somos, como nós falamos na oração, nós somos mordomos. Tudo que o Senhor nos dá, nós devolvemos, nós administramos, nós somos fiéis, nós ajudamos, nós somos exemplares, nós plantamos uma boa semente. Olha aqui em Hebreus 11. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então veja, aqui viveram grandes situações, mas muitos deles não viveram. Por exemplo, muitos deles não conheceram a terra prometida. Muitos deles tiveram situações, mas eles a saudaram, eles creram, eles estavam enxergando. Opa, ali ó, vai dar certo, Deus está com a gente. Em vez disso, esperavam eles, fala, uma pátria melhor. Isto é, a pátria, fala, celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Olha que coisa linda. Esse, como nós falamos na semana passada, esse não é o fim. Esse é o primeiro capítulo de muitos outros capítulos. É apenas a capa e a primeira página. Nós temos ainda tantas coisas para viver. Então nós precisamos entender isso, nós somos estrangeiros, nós vivemos como estrangeiros. Então nós estamos aqui no meio de um povo, mas nós representamos o nosso Pai, o nosso país de origem, o nosso lar celestial. Porque nós fomos feitos e criados e enviados para sermos bênção, para fazermos coisas para a glória de Deus. Então, tem até uma história de um missionário americano, ele estava no mesmo navio do presidente dos Estados Unidos. E quando o presidente chegou, ele foi ovacionado, tinha tapete vermelho, tinha música, tinha uma série de honras, né, para aquele presidente, né, e os dois voltaram para casa.
Mas o presidente foi recebido com toda a pompa, com todas as situações aí de honra, e o missionário ficou chateado, com aquele sentimento, puxa vida, né? Ninguém olhou para mim. E o Espírito Santo falou para ele, mas você ainda não chegou em casa? O presidente chegou na casa dele, mas ele não. Então nós temos que fazer o que tem que ser feito. A palavra nos diz, se nós recebermos o nosso galardão, a nossa recompensa aqui na terra, a gente já está tudo certo, a gente já recebeu o que tinha que receber. A gente já recebeu o que a gente esperava receber. Mas é o passageiro, é o que não vai ficar. Mas eu tenho que buscar a minha recompensa na eternidade. Um dia nós vamos para casa, para o nosso lar eterno. E nós vamos perceber que não vai passar 2 segundos que quando nós entrarmos no céu, que a gente vai provavelmente analisar, puxa vida, eu dava importância para aquelas coisas? Eu estou aqui, olha que coisa, que mundo, que coisa incrível, e eu dava importância para aquilo? Será que nós temos mais tesouros aqui ou no céu? Onde nós estamos acumulando mais tesouros? Será que nós estamos acumulando tesouros no céu ou mais somente aqui na terra? Nós temos que ter essa resposta. Você tem plantado mais aonde? Mais para as coisas que vão passar? Ou nós temos plantado mais para as coisas que não passarão? Como o Senhor Jesus disse, para aquilo que não nos será tirado. Que na morte, nós não vamos abandonar a nossa casa, nós vamos voltar para casa. Então, como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Quais as escolhas que nós estamos fazendo? Essas escolhas vão determinar onde nós vamos passar a nossa eternidade. O mundo chama de vida, de boa vida, de curtir a vida, o que o Senhor nos ensina que é o desperdício da vida, que é aquela vida hedonista. Isso não é viver. Porque, o que o Paulo diz? Viver é o quê? Viver é o quê? É Cristo. Então, viver não é o que o mundo diz. Viver é Cristo. Viver é Cristo. Como é que eu cuido? Como é que você cuida das coisas, dos tesouros que Deus tem lhe confiado? A sua vida, sua sanidade, sua família, as oportunidades que você tem recebido, como você tem cuidado de tudo isso que Deus tem te confiado? Como você tem usado a sua vida? Onde você tem gastado a sua vida? Onde? Meu estilo de vida é o sacrificial ou é o hedonista? É aquele exemplo que eu já dei. Na quarta-feira, daqui a pouco, na quinta-feira, né, às 0 hora, nós vamos ficar aí pelo menos umas 3 horas na madrugada. O corpo cansa, amanhã você tem trabalho. Outros estão em festas, outros estão apenas assistindo TV, outros estão com insônia. Ambos estão desgastando o seu corpo, mas nós estamos desgastando o nosso corpo para algo maior. Enquanto esses estão lá zapeando a TV, assistindo série, né, improdutivos de todas as formas, se drogando, fazendo sexo, acabando com a sua vida. Mas estão lá destruindo o seu corpo, mas por algo que só vai conduzir à derrota. A única forma de amor é a sacrificial. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Quando nós lemos lá em João 15, depois você pega lá para ler, João 15, do 10 ao 17, mais ou menos, o Senhor Jesus fala exatamente isso. Não há amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Então, como assim? Não há amor maior do que você se sacrificar pelo outro? Pois é. É meio contraditório em relação ao mundo, né?
O mundo diz, não há amor maior do que você amar a si mesmo. Não há amor maior do que você fazer tudo que você tem vontade. Você não está feliz nesse casamento? Pula fora. Você não está feliz nesse trabalho? Pula fora. Não está feliz com a sua identidade? Troca. Sempre jogando para o outro. Eu não estou feliz com você, não estou feliz aqui, não estou feliz nesse trabalho, não estou feliz nesse país, não estou feliz com nada. Vamos trocar, vamos mudar. Mas nós entendemos que o Senhor Jesus já nos ensina que não há amor maior do que aquele que se dedica ao outro. Então você mostra todo o seu amor quando você se dedica a Deus. Você mostra todo o seu amor quando você se dedica ao seu filho, ao seu cônjuge. Quando você se dedica lá em fazer o seu melhor no seu trabalho, ajudando as pessoas, estendendo a mão, levantando, elogiando, apoiando, sendo um bom testemunho. Não há amor maior do que isso. Esses dias eu conversei com um homem que ele veio falar do relacionamento dele, do casamento dele. E ele falou um negócio que nós tínhamos falado, né, no culto. Assim, eu não sei o que está acontecendo, porque, né, a minha esposa, de repente ela não quis mais, foi embora, né, levou meu filho. Eu falei assim, olha, me fala mais. Não existe nada de repente. É só a gente lembrar da palavra lá de Paulo, que eles estavam cantando na prisão, e de repente veio um terremoto. Pedro estava dormindo e de repente veio uma luz, um anjo, nada de repente. Aqueles homens tinham construído um relacionamento com o Senhor e chegou o momento da coisa acontecer. Então, fui perguntando, fazendo perguntas para ele. E no final das contas, o de repente dele foi depois de anos e anos de negligência, adultérios, não dando o que ela esperava, não fazendo o que deveria ser feito, ou seja, egoísta. Egoísta. Não estou afim, não vou fazer. Não estou com vontade, não vou fazer. Não estou feliz, vou buscar em outro lugar. Então esse de repente não acontece de repente. É toda uma trajetória, uma construção que chega o dia. Chega o dia que o negócio desanda. Ou como nesses homens, chega o dia que o milagre, que a mudança, que a transformação acontece. Então nada de repente, tudo vem de uma construção. A coisa é plantada, nós estamos plantando todos os dias. Vai ter o de repente que você vai ter a sua colheita. Pode ser que seja algo explosivo, algo maravilhoso, uma promoção, um sucesso em tal área, o seu marido, o seu filho vindo para a igreja, ou de repente, eu aposto com você. Porque você está plantando todo dia. Ou pode ser um de repente assim, não quero mais, vou embora. Aí começa a pensar besteira. Simplesmente você não deu o que tinha que fazer, não fez o que tinha que fazer e começa a achar que é outra coisa. Não, porque deve estar querendo, estar interessado em outra coisa, interessado em outro, não tem nada a ver. É que você estava cego tantos anos olhando só para o seu umbigo, que você não entendeu os sinais, você não observou os sinais, você não... vinha fazer o cabelo, eu nunca ouvia, nunca elogiava. Fazia a sobrancelha, mexia no cabelo, nunca vi, meu filho via, eu não via. Está entendendo? Está vendo quanto de repente? Quantos de repentes? Quantas sementes eu queria sair, eu queria ir em tal lugar, não estou afim não. Vai acumulando um dia, 2, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Mas de repente, foi de repente, nem sei o que aconteceu. Não. De repente o José foi chamado para ir à corte do faraó. De repente, em todo lugar que ele passou, ele foi excelente. Então, nós temos que analisar isso.
Deus, família, seus propósitos estão claros para você? Como você tem vivido a sua vida? Onde você está investindo o seu tempo? Você está gastando, desperdiçando a sua vida? Ou você está investindo a sua vida? Investindo na vida espiritual, investindo nos seus filhos? Investindo. Você nunca vai ter retrocessos, você nunca vai perder por investir nos valores certos, nas coisas certas. Você nunca perde por fazer o bem. Você nunca perde por ajudar as pessoas. Você nunca perde por ser excelente. Teve uma vez que, lá no trabalho da Praça da Sé, foi um cara lá, um mala sem alça, vai reclamar do corte de cabelo, tal, eu tentando lá ponderar com ele, então, meu senhor, né, às vezes tenha consideração, né, a pessoa, às vezes, teve alguma questão, ela não quis dizer isso, tal, eu estou quase arrependido de não ter feito nada. Eu falei para ele, a gente nunca perde por fazer a coisa certa. Não sei, estou meio arrependido. Então, não se arrependa não, a gente nunca perde por fazer a coisa certa. A gente nunca perde. Ninguém me deu obrigado. Vamos crescer. Ninguém me valorizou. Você fez o certo? É isso que importa. Para de depender da aprovação, porque isso mostra que você está fazendo para o outro ver. Faz para Deus ver. Como diz na palavra, o seu Deus que te vê lá em secreto está vendo. Que você está sendo sincero, que você está orando, que você está sendo um bom funcionário. Você não quer puxar o saco dos outros para ser promovido. Não, você está sendo excelente, você vai ser visto. Daniel não foi visto. Os jovens não foram vistos. Davi não foi visto. José não foi visto. Foi visto. Sem querer chamar atenção, eles foram vistos. Porque o propósito deles estava certo. Eles não estavam gastando e desgastando lá. Eu preciso chamar atenção. Quem gasta muita energia fazendo isso, é exatamente isso, só gasta energia. Não consegue o propósito, porque o propósito está errado. Sua vida é inspiradora, as pessoas se espelham, elas veem, puxa, essa pessoa está cada dia melhor, essa pessoa está cada vez mais disciplinada, as palavras delas estão cada vez assim, de mais sabedoria. Ela não é mais aquela pessoa que faz aquelas brincadeiras bobas, que acusa as pessoas, que vive chateada com o mundo tem um problema com ela. Não, ela está cada vez mais madura, ela está valorizando as coisas importantes. A sua vida é inspiradora, é relevante, é gloriosa. Que herança que nós vamos deixar para os nossos descendentes? Vou deixar uma casa, um carro, uma pólice de seguro, isso daí não é importante. Não é importante. Estou deixando a fé, estou deixando os valores. Qual o legado que você está construindo? Qual o legado? A fé no Deus vivo, a fé no Senhor é o nosso maior patrimônio. É onde nós temos investido mais. Um dos trabalhos que é realizado com os homens é exatamente isso. Nós temos um encontro por mês, é o que eu sempre falo. Os outros 29 dias, se vocês não derem manutenção, é perda de tempo. Então lá nós falamos dos livros, nós mandamos os programas, eu mando os cultos necessários para o trabalho do mês. Mas eu não tenho tempo, eu venho aqui com a minha agenda, eu venho aqui num dia no mês. Você não vai mudar por uma semana. Você não vai mudar. Você está perdendo o seu tempo, eu não estou perdendo meu tempo. Porque o que eu passo, os que participam do trabalho, é um trabalho que no mínimo leva 2 horas. E eu faço um estudo que às vezes dá umas 15 folhas. Então, o que eu passei, eu assisti. O livro que eu passei, eu li. O culto que eu enviei, eu anotei. Então, se tiver 2 que pegam, maravilha. E aqueles outros 50 que não quiseram pegar, estão perdendo tempo. E tudo é assim na vida. Onde nós temos investido a nossa energia,
Onde nós temos investido o nosso tempo? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Por que alguns conseguem e outros não conseguem? É foco, é disciplina, é organização. É direcionar bem, canalizar bem as suas coisas, o seu tempo. Então, para tudo isso na vida, os valores. Como você está vivendo a sua vida? Você vive doente? Como é que é a sua alimentação? Você vive endividado? Você vive o aqui e agora só? Não consegue passar vontade? Eu já falei isso. Uma vez eu ouvi um judeu falando exatamente isso. Às vezes as pessoas vivem endividadas porque elas não conseguem passar vontade uma vez. Porque quando você passa vontade uma vez, quer dizer que você não agiu no impulso, você não foi lá, passou o cartão e parcelou em 8 vezes. Quer dizer que você passou uma vez, você passou vontade uma vez. O que isso significa? Que você se organizou e você vai lá no momento certo, com o dinheiro na mão, e você consegue até negociar melhor, porque você está com dinheiro, você não está lá pedindo favor. Ou dá um desconto, parcela aí para mim, 12 vezes. Não, você vai lá com dinheiro, você vai lá e pronto. Nunca mais vai passar vontade. Porque às vezes a pessoa compra uma coisa, depois ela fica triste, fica chateada, se mete em problema, quer entra numa dívida, depois chama Deus. Deus, me ajuda. Não, mas você não passou vontade, você não se conteve. Não, mas era aquela promoção, era aquele seio, vai que... Meu amigo, não caia nessa. Então, tudo é assim. Aquilo que nós colocamos no nosso tempo, a nossa importância, como é que nós temos vivido? Você come mal pra caramba, você só fica sentado, você não faz uma atividade física, vive doente, e está pedindo a Deus, me cura? Não, mas ele vai fechar sua boca, vai botar uma salada, uma cenoura na sua boca? Não vai. Ele vai te dar um chute na bunda, vai andar. Vai fazer uma atividade física? Não vai. Ele pode te dar cura. Mas eu estou fazendo a minha parte? Aí vive com a imunidade baixa, está infeliz, está sem energia, não produz um trabalho, assim, não sei. Deve ser espiritual, devem estar com inveja de mim. Será mesmo? Será que está com inveja de você? Ou você que come mal, dorme mal, é indisciplinado, dorme tarde, acorda tarde, vive quebrado, faz tudo desequilibradamente. Aí não produz, aí fala, não, porque estão me perseguindo no trabalho, porque o outro chegou ontem e já foi promovido, eu não, isso não é justo. Por que não? Por que não é justo? Deus é justo. Você está fazendo mais do que o ímpio faz? Você está sendo excelente como o ímpio é? Mas eu sou justo. Não respondeu. Então a gente tem que responder. Como você está vivendo a sua vida? Reclama que a mulher, que o marido está difícil, está complicado. Você é fácil? Você está sendo leve? Feliz aqueles que trabalham pela paz. Você tem trabalhado por essa paz? Você fica emburrado por quase nada. É aquela brincadeira que eu falo, né? Quantas vezes com a Mariana que eu já chegava, o que eu fiz que eu não sei? E ela tinha uma explicação. Ela tinha uma coisa que eu tinha feito, eu não sabia ainda. Mas ela tinha. Então, cada um tem as suas situações. Então, a única coisa que eu posso fazer é trabalhar a minha vida. Você só pode mudar você. Você não pode mudar um filho, você não pode mudar um cônjuge, você não pode mudar ninguém, você pode mudar você. Você pode mudar você. Então, vamos nos conscientizar dessas coisas. Todos nós vamos ter que prestar contas a Deus um dia. Nunca se esqueça disso. Será que Deus vai me chamar de servo bom e fiel? Ou aquela frase, meu Deus do céu. Aquela frase tem que te arrepiar. De verdade, tem que te arrepiar. Se isso não mexe com você, é um problema sério. O Senhor vai te chamar de servo bom e fiel, Ele vai olhar para você, afasta de mim que eu nunca te conheci. Misericórdia. Dá licença.
Dá licença que eu não te conheço. Não temos intimidade nenhuma aqui. Não, mas eu estava na igreja, eu assistia lá o cultinho familiar, eu participava na madrugada, eu fiz até os 52 dias. Próximo. Deixa eu ver sua vida. Não, mas Jesus. Tchau, leva embora. Esse não conheço você, não sei seu nome. Não, mas eu conheço o senhor então, mas eu tenho que te conhecer primeiro, né? Quem tem que conhecer primeiro aqui? Eu tenho que conhecer Jesus ou Jesus tem que me conhecer primeiro? Ele tem que me conhecer. É isso que importa. Porque se ele me conhece, eu conheço ele. Mas se eu acho que eu conheço ele, ele não me conhece, e aí, que grande coisa. Como nós estamos vivendo a nossa vida? Nós seremos chamados de servos bons e fiéis? Nós temos feito o que é necessário? Nós temos trabalhado pela nossa eternidade? Responda essas perguntas para você. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração e eu quero que você, nestes minutos, que você reflita nisso. Como você tem vivido? Como eu tenho vivido a minha vida? Tenho vivido para o aqui e agora? Hedonista, egoísta? Ou você tem vivido por algo maior? Por algo que não vai ser tirado? Por algo que você vai deixar um legado poderoso? Então eu peço que você, com muita sinceridade, e que você fale com o Senhor neste momento. Que você se conscientize disso, se coisas ainda estavam ocultas a você, que você agora tenha aberto a sua mente, e que você abra o seu coração para essas mudanças que são tão necessárias. Fala com o Senhor, por favor. Anjos se prostram aos teus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória, Tu és digno de tudo, yeah. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória, os santos e os anjos se prostram aos Teus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo. Que decisões que você toma nesse dia, nessa noite, Tu és digno que decisões você se compromete a mudar os seus padrões, mudar os seus valores, trabalhar realmente para aquilo que realmente importa. Que compromisso que você assume com o Senhor neste momento? Compromisso de verdade. Não compromisso de fazer mais do mesmo. Não, fazer algo especial. Fazer algo novo, algo diferente, algo relevante, algo importante. Que compromisso que você assume dentro da sua casa? Como marido, esposa, como pai, como mãe. Que compromisso? Que cristão que você decide ser?
Será que até hoje você reconhece que você era apenas um religioso? Ou você tem perseguido as coisas certas? Não há maior amor do que dar a sua vida pelos seus amigos. Você tem vivido uma vida egoísta? Ou tem vivido uma vida generosa? Tem se doado para as pessoas, plantado na vida das pessoas? Como é que você tem aproveitado esse curto período que nós temos, que é como uma sombra, vai passando, não tem como voltar, que é como um vapor, que é tão rápido, que não significa nada em relação à nossa eternidade, mas que nós precisamos passar da melhor maneira possível. E nós temos ferramentas. Lembra dessa frase: viver é Cristo. Viver é Cristo. Viver é Cristo. Viver é Cristo. Você vive para Cristo? Você vive por algo maior? Seu tempo é investido em quê? É só nos seus desejos, nos seus projetos? Só na fama, no dinheiro? Só no perecível mesmo? Onde nós temos investido o nosso tempo? Onde nós temos investido a nossa vida? Tome essas decisões. Em nome do Senhor Jesus. Se você estiver com a sua família, dê as mãos para ele, para ela. Concorde. Concorde. Cada dia uma oportunidade. Concorde. Concorde com essas bênçãos, com as vitórias. Concorde. Unam forças. Unam forças para puxar para a mesma direção. Unam forças para buscarem pelo mesmo propósito. Unam forças. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É você, o Senhor e o outro. O Senhor está no seu relacionamento. O Senhor é prioridade na sua vida. O Senhor é prioridade na sua casa, na sua família. Os seus valores estão juntos, alinhados com o de Deus. Isso responde muitas perguntas. Isso explica muitas coisas que estão acontecendo ou não estão acontecendo. Então tome decisões nesta noite para sair daqui realmente como um homem, como uma mulher realmente comprometidos com o Senhor. Como você está vivendo a sua vida? Da melhor maneira possível. E eu sempre posso mais. Eu sempre posso crescer mais. E eu sempre posso andar 1 milha, 2, 3 a mais. Eu sempre posso mais com o Senhor. Meu Deus amado, Senhor querido, eu peço que cada um tenha tomado decisões nessa noite, meu Deus, que não tenhamos aqui ninguém que tenha perdido essa grande oportunidade, Senhor. Que as palavras que foram lançadas aqui, meu Pai, cada oração feita, cada união, meu Pai, cada concordância que aqui estamos fazendo, Senhor, não venha ficar apenas nas palavras, mas que nós saiamos daqui já dedicados, determinados, meu Pai, a fazer o que deve ser feito, a entender que a vida é como ela é, meu Deus, e nós temos que tirar o melhor proveito dela. Eu peço, Senhor, abra as mentes, abençoa, meu Pai, cada pessoa, abençoa cada casal, abençoa, meu Pai, cada um que está neste momento sozinho, que o Senhor possa responder as suas orações, que o Senhor possa ir até aquela pessoa, meu Pai, e tocar aquele coração, que o Senhor possa levantar essa vida, meu Pai, como uma pessoa relevante neste mundo, que ela venha deixar um legado de poder, de bênçãos, meu Pai, de relevância, que cada um aqui, meu Pai, busque ser uma pessoa relevante nesta terra, Senhor, não famosa,
não com os propósitos errados, meu Pai, mas relevante, porque quando nós somos relevantes, meu Pai, as coisas vão acontecendo automaticamente, o Senhor vai favorecendo o seu povo, que as coisas vão fluindo automaticamente, porque o foco, o propósito está na coisa certa. Então eu peço, Senhor, encha cada um desse espírito, dessa fé, dessa autoridade, que tenhamos aqui homens e mulheres comprometidos, meu Pai, com uma vida eterna, mas que vão deixar uma marca, Senhor, vão deixar um legado, porque nós somos embaixadores, representantes do céu, meu Pai, então na nossa vida precisa ter o Senhor, nós precisamos representar o Senhor, nós precisamos representar por onde formos, meu Pai, a santidade dos servos de Cristo. É o que nós te pedimos, meu Pai. Abençoa cada pessoa, cada família, cada casal, cada filho, meu Pai. Cada situação, Senhor, apresentada, seja na vida financeira, seja no casamento, seja na área emocional, que o Senhor possa responder cada uma dessas vidas, Senhor amado, e que tenhamos dia após dia famílias estruturadas, famílias firmes, meu Pai, casais unidos, meu Pai, famílias abençoadas, filhos que amam a sua presença, que amam estar na sua casa, meu Pai, famílias que te reverenciam, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, nós chamamos, nós precisamos do Senhor, fala profundamente no coração de cada um, aquilo que eu não consegui, meu Pai, que o Teu Espírito alcance, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém, amém e amém.